Iniciaremos falando da parte óssea do punho, onde podemos identificar a cabeça da una com seu processo estiloide e o processo estiloide do rádio. Agora, falando sobre os ossos da mão, chegamos ao carpo. O carpo é constituído por 8 ossos. Esses são estabilizados por fortes ligamentos. O carpo é dividido por 2 fileiras. Na fileira proximal, de radial para unar, temos o escafoide, semilunar, piramidal e psiforme. A fileira distal é composta também pelos trapézio, trapezoide, captato e amato. Após os ossos do carpo, temos os metacarpos logo abaixo. Sendo numerados de 1 a 5, o segundo, terceiro, quarto e quinto podem ser considerados um conjunto. Finalizando os ossos da mão, enfim chegamos às falanges. Cada dedo possui falanges proximal, intermédia e distal, com exceção do polegar, que não possui a falange intermédia. As principais articulações da mão e do punho são articulação radiocarpal, articulação carpo-metacarpais, articulação metacarpofalângicas, articulação interfalângicas proximal e a articulação interfalângica distal. Os músculos da mão são divididos em 3 regiões: região tenar, região hipotenar e região palmar média. Na região tenar, observamos o primeiro músculo abdutor curto do polegar. Em seguida, temos o músculo flexor curto do polegar. E profundamente sem a sobreposição do abdutor curto e flexor curto está localizado o oponente do polegar. Na região hipotenar, medialmente, visualizamos o músculo abdutor do dedo mínimo. Lateralmente ao abdutor do dedo mínimo, visualiza-se o músculo flexor curto do dedo mínimo. Profundamente na região hipotenar, é visualizado o músculo oponente do dedo mínimo. E na região palmar média, visualizamos os 4 músculos lumbricais que correspondem a 4 músculos. Interósseos palmares que correspondem a 3 músculos. E interósseos dorsais que correspondem a 4 músculos. Tendões. Sabendo que os músculos são responsáveis pelo movimento do sistema esquelético, os tendões fazem a conexão entre os músculos e os ossos. Os tendões das mãos são divididos em flexores e extensores. Daremos ênfase nos flexores. Os flexores são responsáveis pela flexão dos dedos, a partir dos músculos que localizam-se na região anterior do antebraço até os dedos. Tendão flexor superficial dos dedos. Inferior a esse tendão temos tendão flexor profundo dos dedos, tendão flexor longo do polegar, tendão flexor radial do carpo. O local por onde passam esse grupo de tendões no punho é chamado de túnel do carpo, tendão flexor unar do carpo. Artérias e veias. A artéria radial desce pela lateral do punho, enquanto a artéria unar desce atravessando o punho lateralmente ao tendão do músculo flexor unar do carpo. Na palma, os ramos das artérias radial e unar unem e formam esses 2 arcos horizontais, o arco palmar superficial e o arco palmar profundo. O arco palmar superficial se situa abaixo da pele e da fáscia da mão. Já o arco palmar profundo se situa contra os ossos metacarpais, formando artérias digitais próprias. E o AVP superficial, que drenam o sangue da região. Arco venoso palmar profundo. Esta é uma imagem de ressonância magnética em corte coronal dos músculos da região tenar. Visualiza-se o primeiro músculo, abdutor curto do polegar.
Em seguida, o músculo flexor curto do polegar e oponente do polegar. Nesta outra imagem, em corte coronal, temos a região hipotenar. Visualizamos o primeiro músculo abdutor do dedo mínimo. Flexor curto do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo. Já nesta imagem de ressonância magnética em corte coronal, visualizamos os músculos da região palmar média. Visualizamos os 4 músculos lumbricais. Interósseos palmares. E interósseos dorsais. O primeiro osso que visualizamos neste corte em coronal é o psiforme. Em seguida, aparecem o psiforme, que é da fileira distal, o amato e trapezoide da fileira distal. Psiforme, amato, escafoide e trapézio. Podemos ver os 4 ossos que compõem a fileira distal: trapezoide, trapézio, captato e amato. Da fileira proximal, escafoide, semilunar e piramidal. Na sequência, continuamos vendo os mesmos ossos do corte anterior: escafoide, trapezoide, trapézio, semilunar, piramidal, captato e amato. A seguir, visualizamos 4 cortes em axial, os quais demonstram o túnel do carpo e os tendões dos músculos flexores em seu interior. A seguir, visualizamos 2 cortes em coronal e uma sequência de cortes em sagital, o qual também demonstra o túnel do carpo e sua proximidade com os ossos do carpo. Síndrome do túnel do carpo. Você já deve ter ouvido, sendo a doença mais comum pelo trabalho repetitivo. Esta é decorrente do estreitamento do túnel do carpo, onde acaba comprimindo o nervo mediano, que passa pelo túnel junto com os tendões flexores. A compressão desse nervo leva à fraqueza e/ou dormência do polegar, dedo indicador e médio. Dependendo da gravidade da doença, o tratamento é feito com anti-inflamatórios, correção dos hábitos causadores da lesão ou até intervenção cirúrgica.